Boa noite a todos. Eu sou Tiziana Tucci, especialista de carreiras da Seja Trainee, empresa que apoia o jovem universitário na entrada do mercado de trabalho. Agradeço a todos que estão hoje aqui conosco via internet de diversos lugares. Hoje daremos sequência ao ciclo de palestras da Seja Trainee, falando sobre como fazer a melhor escolha de carreira. E temos a oportunidade de estar aqui na BRF, na sede da empresa em São Paulo, conversando com os executivos. Cláudio Galeazzi, recém-nomeado CEO global da empresa, e Leopoldo Saboia, CFO da empresa. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje com vocês e sendo recebido pela BRF aqui em São Paulo. Gostaria também, antes de começar, abrir as perguntas em nossa palestra. Além das perguntas que nós fizemos para os dois executivos, recebemos diversas perguntas também durante esses últimos dias de vocês internautas e, assim, tivemos que escolher algumas delas para serem respondidas por Cláudio e Leopoldo, mas não fique triste se a sua pergunta não for a respondida, porque de alguma forma nós vamos tentar cobrir todos os assuntos que nós olhamos e analisamos nessas perguntas aqui nesse bate-papo com os dois executivos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Recíproca verdadeira. Muito obrigada, muito obrigada. Cláudio, podemos começar você contando um pouco da sua carreira. Você pode sintetizar, se for possível, contar um pouco sobre sua carreira, por favor. Ciane, a carreira eu comecei há mais de meio século atrás, bastante tempo atrás. Na época que no trainee não existia e estagiário também era difícil. Eu comecei com uma pastinha debaixo do braço, sendo vendedor. Uhum. Eu saía na rua visitando empresas, vendendo produtos químicos. Então a minha carreira foi bem diferente da de vocês. Uma carreira efetivamente começando lá embaixo, vendendo com as dificuldades. Eu tive muita sorte que galguei a escada, a hierarquia da empresa, acabei sendo diretor-geral desta empresa, que era uma multinacional aqui do Brasil. Passei por diversas empresas, trabalhei com multinacional, até o ponto que eu passei a reestruturar e a fazer aquilo que se conhece como turnaround de empresas. Durante muito tempo exerci esta função de consultor e também participei na transformação e repensar de muitas empresas, entre elas Artex, Mococa, Lojas Americanas e, mais recentemente, a Pão de Açúcar, CBD. E também estive, durante esses últimos 3 anos, como sócio do BTG e membro do Conselho de Administração da BTG. E hoje tenho a honra, o prazer de estar nesta empresa, BRF, uma empresa globalizada ou que está no processo de se globalizar, uma empresa grande, a terceira maior exportadora brasileira, ou seja, uma empresa do presente e que tem todo um futuro a caminhar. E pretendo, obviamente, neste desafio, ter a participação de vocês, trainees, de vocês, colegas de trabalho, neste novo desafio, para mim. Muito bom. Leopoldo, e você? Conta um pouco da sua trajetória profissional para nós também. Bom, é um prazer. Bom, a minha trajetória, como vocês devem imaginar, não é tão longa assim quanto a do Cláudio, é um pouco mais curta, mas talvez com características de muita intensidade do que eu já vivi até agora aqui e com algumas similaridades com o Cláudio, bem interessante. Eu também comecei como um analista aqui na BRF, até então na antiga Perdigão, e também não tinha programa de trainees, apesar de já ser um programa que já acontecia em várias empresas. Então eu comecei realmente lá de baixo, enfim, a minha carreira também
Eu costumo dizer que teve uma escolha minha de vir para cá, mas a empresa me escolheu e eu escolhi essa empresa também. Então, praticamente, a minha carreira profissional se confunde com a história recente da BRF. E nessa minha trajetória, eu iniciei como analista, como já disse, fiquei cerca de 5 a 6 anos como analista aqui da empresa e tinha aquela vontade, aquela sensação de que realmente eu podia mais, esperando um lugar aparecer e quando ele apareceu realmente foi uma trajetória muito rápida. Eu passei como gerente de tesouraria, depois diretor financeiro, virei vice-presidente depois na época da fusão e aqui estou como CFO da empresa. Tendo mudado, a empresa mudou muito e eu não saí da empresa. Então isso também é uma satisfação enorme de estar ainda no mesmo grupo há 12 anos, mas com a sensação de já ter experimentado muitas coisas e ciente que ainda vou experimentar muito, que eu acho que ainda tenho muito a entregar para essa empresa e já tenha vivido nesse relativa curta trajetória de vida algo muito bacana e muito intenso nessa companhia que é a BRF. Leopoldo é um bom exemplo de alguém que começa na sua carreira e chega ao topo da empresa. Parabéns, Leopoldo. Obrigado. Muito bom. E bastante intenso, né? Sempre. Muito bom. Cláudio, considerando a fusão da Sadia e da Perdigão, né, que ocorreu em 2009, e todo o processo de adaptação que aconteceu após esse período, você pode nos falar um pouco sobre o momento atual da BRF e a visão da companhia para o futuro? Sem dúvida, Tiziana. Bom, essa empresa, ela cresceu muito, fusão de duas empresas, e a integração, obviamente, é sempre um período difícil. É um período de dor, efetivamente, quando você junta duas empresas que eram concorrentes, agressivas, na verdade, e se juntaram, passando a ser uma única empresa. Deixou de ser Sadia, deixou de ser Perdigão e passou a ser BRF, uma empresa integrada, uma empresa que passou brilhantemente por todas essas dificuldades e está num momento muito especial. Ela é uma empresa pujante, é uma empresa reconhecida, com marcas reconhecidas, com uma participação muito significativa, muito relevante no mercado e que está no momento de se repensar. Aliás, como toda pessoa, a empresa passa por um repensar, a rever a sua trajetória e a projetar a sua trajetória de futuro. Nós, hoje, temos um potencial de crescimento, nós temos uma situação financeira robusta, forte, que nos permite buscar sermos ainda maior e melhores. Nós temos presença em várias partes do mundo, mas ainda temos o resto do mundo para conquistar. E esses jovens que eventualmente decidam aceitar um desafio, as oportunidades são muito grandes nesta empresa, não somente no Brasil, mas internacionalmente. Nós estamos no momento de realmente nos projetarmos. Muito bom. E falando em desafios da BRF, o que além desses que você comentou, desse momento da empresa, quais são os desafios para o futuro da empresa? Os desafios do futuro, elas são muitas, mas eu destacaria, na verdade, é que nós conseguimos, com um time uníssono e monolítico, tá certo? Trabalhando juntos, buscarmos cada vez melhores resultados para os nossos acionistas, para os nossos fornecedores, para os nossos clientes consumidores e principalmente para toda essa equipe grande de 110, mais do que 110 mil colaboradores, que eles tenham efetivamente também uma participação nesse desafio que nós estamos tendo pela frente. Ok. A gente está falando de BRF e especificamente sobre o mercado no qual a BRF está inserida. O que você pode comentar aqui para os jovens que estão nos assistindo sobre esse mercado no qual a BRF está inserida? O mercado, obviamente, ele
cada vez se afunila mais. Em outras palavras, a concorrência é mais acirrada, tá certo? A busca por excelência, por qualidade, ela se acirra e nós temos que nos dedicar à busca da excelência. Esse eu diria que é o grande desafio da BRF, é se situar neste novo momento da economia globalizada, da economia como um todo. Ok. Falando sobre economia globalizada, né? A empresa é global, né? E você pode compartilhar um pouco conosco dessa estratégia global? Já tem alguma coisa que a gente possa compartilhar nesse momento sobre a estratégia global da empresa? Olha, nós temos já um conceito. No momento nós estamos passando por uma análise profunda do nosso setor no mundo e estamos com um planejamento estratégico em andamento. Como nós somos exportadores, principalmente de commodities, nós estamos sujeitos às flutuações de mercado. Então, nós já nos identificamos como uma empresa que tem que se... Nós não somos globalizados, como mencionou, nós temos presença no mercado internacional. Nós temos que agora buscar uma presença física nas diversas partes do mundo que estamos tentando identificar. Essa presença vai permitir que a gente tenha fornecimento local de matéria-prima, que a gente tenha a industrialização, beneficiamento, distribuição e, obviamente, desenvolvimento das nossas marcas ou, eventualmente, de marcas adquiridas. Ou seja, esse é o momento internacional na qual nós estamos. Nós temos uma presença no mercado Oriente Médio que está servindo como exemplo para nós de um futuro a ser perseguido. No Oriente Médio, que é um mercado de ao redor de 12 bilhões, pouco mais, de dólares, nós temos uma participação já de 2 bilhões de dólares. Essa participação vai ser reforçada porque estamos na fase final, ou quase final, da construção de uma unidade fabril, que vai permitir uma presença local muito mais forte, muito mais eficiente, que busca, obviamente, ampliar a nossa participação deste mercado. Este exemplo é o que provavelmente nós estaremos levando para outras partes que serão identificadas do mundo como sendo um mercado ideal para nós nos expandirmos. Ok. E dessa estratégia global que você mencionou agora conosco, você acredita que tem algum impacto para o programa Trainee, essa estratégia global? Não tem dúvida. A visão deles não é Brasil só, a visão dele é internacional. Ok. O Oriente Médio, a China, tá certo? São desafios que a empresa tem e desafios que eles terão oportunidade de perseguir. Esse é o momento ideal. É entrar, agarrar e ir buscar, na verdade, o crescimento profissional em qualquer parte do mundo onde nós venhamos a estar presente. Então, pessoal, mobilidade é uma coisa importante para a BRF. Sem dúvida, né? Com certeza. Muito obrigada. Leopoldo. Ai, ainda bem que você fez pergunta bem. Leopoldo, qual a expectativa em relação ao papel do trainee dentro desse contexto mencionado até o momento? Olha, acho que tem a expectativa, tentar pensar em algumas, mas acho que a primeira é sempre o papel que um grupo de trainees traz na oxigenação da companhia. Acho que é muito importante uma empresa que se renove, uma empresa que quer estar na vanguarda, atuando não só localmente, mas globalmente, um grupo que traga esse oxigênio, um ar novo para a companhia. Para mim, sob todos os aspectos, é fundamental ter essa entrada desse ar novo na companhia. A outra coisa é um pouco na linha do que o Cláudio já comentou, que a companhia está e irá se expandir não só no Brasil, mas mundo afora. Ou seja, a gente precisa e precisará de gente capaz, pronta, a fim de desafios e que realmente tenha um compromisso
de assumir essas atribuições, esses novos desafios que a BRF está disposta a passar. Portanto, eu entendo que a BRF ela não chegará lá com tanto sucesso se contar apenas com o que nós temos hoje. Ela precisará sim dessa injeção de ânimo de pessoas talentosas que a gente quer identificar, que estão agora aqui nos ouvindo, que venham participar que venham compartilhar desse sonho com a gente e criar uma empresa ainda melhor para toda a nossa sociedade, todos os nossos stakeholders. Ok, muito obrigada. É importante também a redução da média de idades aqui, né? Que eu vim prejudicar justamente esse índice aqui. Então vou direcionar a pergunta novamente para você, Cláudio. Um dos atributos que os jovens mais valorizam nas empresas é a meritocracia. Como ela acontece aqui dentro da BRF? Os jovens não, os mais velhos, que também são jovens, anseiam sempre a meritocracia, né? Meritocracia é uma forma de reconhecer o delivery, a entrega daquilo que foram as metas negociadas, estabelecidas entre as partes. Então, não é só eles que valorizam isso. Eu acho que todo executivo, por natureza, ele tem que realmente viver dentro desse mundo de meritocracia, onde ele busca resultados, onde ele entrega resultados. Então, é uma coisa extremamente importante que motiva as pessoas a buscar efetivamente a realização dessas metas. Mas não é a única coisa importante. Acho que tem outras coisas muito importantes. O ambiente de trabalho, outros fatores que motivam tanto quanto a busca da realização financeira. Então, eu acho que isso também faz parte da meritocracia. Exatamente. É um aspecto muito valorizado pelos jovens. Sim. A escolha de empresas, né? Claro. A grande escolha deles também é por empresas meritocráticas. Então, é bastante importante isso. Essa empresa realmente persegue este tipo de filosofia. Ok. Vamos falar agora um pouco mais sobre a sua carreira. Ok? Você é um profissional muito bem-sucedido, né? Quais os aspectos e decisões de carreira você atribui a esse crescimento profissional conquistado? Bom, a primeira é o reconhecimento das minhas limitações. Então, ao reconhecer as minhas limitações, que são muitas, eu busco me cercar de profissionais, né, que complementam, ou melhor, que na verdade me mostram os caminhos a ser seguido. Eu acho que o sucesso está no seu relacionamento com as equipes que você tem. Eu diria que isso seria. Ok, fundamental. Tá ótimo. Voltando para o Leopoldo, então. Vamos lá. Qual a importância, na sua opinião, do autoconhecimento e do planejamento de carreira? Né? Muitos jovens que a gente trabalha buscam e fazem esse trabalho conosco de autoconhecimento, né? E buscam planejar suas carreiras. O que você tem a dizer a respeito deste assunto? Olha, eu vou tentar ser breve, porque esse assunto dá para falar aqui quase até o final do nosso chat aqui com vocês. Eu acho que é fundamental a questão não só desse autoconhecimento da pessoa saber bem o que o Cláudio falou das suas limitações ou daquilo que você pode, o que você não realmente tem de limitações, mas sobretudo dentro de um aspecto onde você tem consciência do que você está fazendo e para onde você está indo. E nesse sentido, para onde você está indo, aí tem até uma coisa que pode ser um contrassenso. O planejamento de carreira, muitas vezes, não é planejar exatamente qual que é o teu próximo passo, é ter um delineamento de carreira que eu vislumbro nos próximos 5, 10 anos. Eu particularmente, não acredito nisso, não acho que isso é o que vai levar você para onde você quer. Mas sim, você planejar
a sua melhoria, você sempre estar mais próximo do seu máximo, do seu melhor. Eu acho que quando você faz isso de maneira absolutamente com uma entrega, sem se preocupar aonde você vai chegar, mas se preocupar com cada entrega que você faça. E o reconhecimento e a trajetória vai ser uma consequência natural. E por isso que o autoconhecimento, que você bem falou, é fundamental nesse processo, para que você tenha também um controle emocional de como essas coisas estão evoluindo. E saber que as coisas também não são de graça, não chegam tão rápido, levam tempo. Você tem que esperar muitas vezes as coisas acontecerem, tem etapas que precisam ser cumpridas antes de virem outras. E também saber que isso é muito particular de cada um. Não existe uma regra que possa ser colocada, que a carreira do Cláudio, a carreira do Leopoldo ou de outras pessoas podem ser espelhadas ou ambicionadas. É muito legal isso. Mas cada um tem o seu momento e a sua trajetória, mas que tem traços em comum, certamente feito por escolhas. E essas escolhas também na carreira da gente, elas são fundamentais, que estejamos muito tranquilos para tomar as escolhas que vão levar para um lugar melhor. E esse lugar melhor, no final do dia, é se você sabe se você está feliz. E por isso que você perguntar para você mesmo, eu estou feliz nessa empresa, estou feliz fazendo o que eu faço? Se a resposta é sim, você está no caminho certo. Exato. Este é um trabalho que a gente faz exatamente para buscar essa sintonia, né, entre a empresa e os jovens, nos quais a gente desenvolve um trabalho de autoconhecimento. Então, é bastante importante. Pesquisem sobre a BRF, aproveitem essa oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui com esses dois executivos e por aí mesmo, a questão do autoconhecimento. Ainda para você, Leopoldo, qual a importância, aliás, um dos atributos que as empresas mais buscam nos jovens é a adequação aos valores da organização. Como você descreveria os valores da BRF? Olha, eu acho que tem um primeiro valor que eu vejo que é muito assim, é uma empresa que, por todo o seu gigantismo, quando a gente entra aqui dentro, sente que é uma empresa muito simples no trato, muito fácil de lidar, uma empresa muito humana, que valoriza o relacionamento, a relação entre as pessoas e a relação também com o público externo e interno. E é interessante que a gente sente isso quando alguém comenta, puxa, eu acho que a BRF é uma empresa legal, uma empresa bacana, gosto das pessoas daí, tem essa imagem boa, eu sinto isso. Eu acho que isso se deve muito a forma simples como a gente se relaciona, como a gente pensa a vida, como a gente pensa as coisas que a gente faz. Também, acho que outros valores que a gente tem muito forte é o valor do compromisso da entrega. E a entrega não é só a entrega do delivery, como o Cláudio falou, que é fundamental, mas a entrega do você se entregar, você se dar e se doar pela companhia, muitas vezes de maneira assim despretensiosa, sem esperar nada em troca. Eu sinto que esse é um valor que a companhia guarda e que é muito legal, porque você sente um clima muito gostoso de trabalhar. E isso faz bem, isso traz uma satisfação de você vir trabalhar leve, vir trabalhar feliz, de você querer mais na companhia, querer se dar mais, se preparar mais para fazer dessa empresa cada dia melhor, cada dia mais admirada para quem está aqui dentro e para quem está lá fora. Okay. Em resumo, poderia falar mais, mas acho que em resumo são esses valores que eu vejo que destacam a BRF. Ótimo. Então, vocês jovens que estão nos assistindo, prestem bastante atenção no que foi falado aqui pelo Leopoldo e vejam se esses valores estão alinhados com aquilo que vocês também acreditam, para que essa conexão entre a empresa e o jovem, o trainee, seja bem sucedida. Agora, a gente vai abrir para as questões que vieram dos internautas, né? Como eu bem mencionei no começo aqui do nosso bate-papo. E a primeira pergunta vai para você ainda, Leopoldo, tá? Da Samara Monteiro. Ela quer saber quais as considerações a se fazer antes de se optar a seguir uma carreira iniciando como trainee. Bom, vamos lá, Samara, vou tentar ser bem objetivo na tua pergunta. Acho que a primeira consideração da escolha de um programa trainee aqui na BRF, eu acho que é a disposição. Você primeiro está disposto a encarar
uma trajetória, um grande aprendizado, um mergulho numa companhia e se doar para a empresa. É um pouco do que eu falava da entrega. Um programa trainee exige muita doação. Tem muita coisa bacana, é uma aceleração de conhecimento ímpar que essa pessoa ganha, que ganha de forma desproporcional a outras entradas da empresa normais ou tradicionais, diria assim. E isso é uma troca. Então, a pessoa acho que tem que estar muito consciente que essa doação, essa entrega, eu estou a fim de passar por isso. Tá? Acho que é uma primeira consideração que tem que ser feita ao pensar a encarar, porque eu acho que o retorno vai ser muito bom porque a pessoa ela encurta caminhos e ganha um conhecimento de uma companhia como a BRF, que eu sei que eu sou suspeito em falar dela, mas eu realmente sou apaixonado pela empresa e pelo esse business que a gente tem. É um business complexo, é um business que tem suas ramificações dentro do agronegócio, dentro de coisas sofisticadas como empresa de produtos com marca, que faz exportação, que tem todo um comércio exterior, ou seja, a gente tem um negócio que encanta. E para isso, a pessoa tem que realmente estar a fim de se dedicar e estar consciente que um programa trainee vai preparar ela para ser não somente um grande executivo da BRF, mas também ser um gestor, ser um líder, uma pessoa que vai estar preparada para um futuro muito promissor. Eu acho que essas são as considerações que um candidato tem que estar disposto. Ok, perfeito. Cláudio, agora para você. Uma pergunta enviada por João Rivera. Ele quer saber se você pensava em ser CEO aos 25 anos de idade. Se sim, como você colocava em suas entrevistas essa meta? Provavelmente essa é a expectativa dele, não? Com 25 anos. Com 25 anos a gente é muito jovem, né? A gente às vezes tem uma ambição muito grande, espera atingir na carreira posições relevantes. Eu, com 25 anos, eu estava ainda lutando e me afirmando efetivamente, e eu pensava naquela ocasião, lamentavelmente, eu pensava muito mais fisiologicamente nos dias seguintes, na próxima promoção. Eu não fazia ainda ideia do que seria a minha vida profissional, a minha carreira. No começo ela não foi tão planejada. E eu recomendo a vocês, trainees, que planejam, como disse o meu amigo e colega e companheiro Leopoldo, que a gente tem que planejar sim. Naquela época talvez era muito mais fácil, né? Provavelmente até os pais de alguns de vocês não eram nascidos naquela época. Então era um mundo diferente. Hoje é muito mais competitivo, hoje é muito mais aguerrido, né? Quer dizer, a dedicação tem que ser quase total, quase muito focada, mas a gente não pode perder, e aí eu fujo um pouco do script ou da pergunta, e digo o seguinte: não percam a sua vida pessoal, particular, a sua família, em função dessa ambição de crescimento, de busca do sucesso. Ela deve ser paralela, deve ser complementar à vida pessoal de vocês. Praticam esportes. Eu estou fazendo um pouco da fala do Abílio, né? Nós que somos companheiros de luta, de esporte, de ginástica, tá certo? De filhos novos, de mulher nova, tá certo? Eu sou pai de 5 filhos, o mais velho com 50 anos, pasme, tá certo? E o mais novo raspa de tacho com 10 anos. Então a gente tem que repensar. Minha primeira mulher faleceu após 45 anos de casamento, e a gente tem que repensar a vida, buscar novos objetivos. Não podemos entregar, não podemos desistir. Ou seja, eu não pensava em ser CEO.
vocês devem pensar em serem CEO, mas não esquecer a sua vida, tá certo? Busquem um equilíbrio de tudo aquilo que vocês venham a fazer. Tenho 5 netas, tá certo? Dentro do lácteo, diz o pessoal do interior, não sei quem é do interior, de que se fosse gado leiteiro, valeria uma fortuna. Então, gente, tenham ambição, sim. Estudem as suas limitações, busquem atingir as suas ambições, estabelecem passos a passo cada momento de sua vida em busca deste ambição. Muito bom. Então, pessoal, ambição com equilíbrio, certo? Verdade. Tá ótimo. Cláudio, ainda para você, né? A pergunta de Rafael Peraza. Cláudio, você é conhecido por fazer uma gestão de pequena duração focada em soluções de eficiência e redução de custos, o que se aplica muito bem à situação da BRF no momento, segundo o mercado. Você acredita que essa é uma postura que deve ser universal, inclusive para os profissionais que pretendem permanecer por prazos maiores em uma empresa? Rafael, é uma pergunta bem apropriada nesse momento. Fala que eu sou cortador de custos, né? É um fato, é verdade, mas não é toda a verdade. O que dá, aparentemente, ibope nesse nosso mercado é ser o cortador de custo, né? O meu apelido, né? Galhazi, mãos de tesoura. Mas deixam de ver outras coisas. Eu vou na ampliação da participação de mercado, a duplicação do valor das ações, a melhora das condições de trabalho, são outros fatos e fatores, efetivamente, de sucesso. Só cortar custo não traz a melhora de uma empresa. Ela pode momentaneamente dar um melhor resultado, mas não é duradouro. Eu acho que quando se analisa efetivamente as ações, tem que se analisar o todo da empresa, quais medidas estão sendo tomadas. Cortar custo nada mais é do que uma das ações necessárias, obviamente, para você ter sucesso com a empresa. Custos, obviamente, é que nem unha e cabelo, você tem que cortar quase que diariamente, senão você perde o controle. Mas temos que tomar cuidado nas avaliações. Tem muito mais dentro de uma empresa do que cortar custo. Tem que promover, tem que estimular, tem que dar oportunidades. E vocês têm todas as oportunidades a atingirem o topo da carreira. Eu gosto de usar muito o exemplo da Ambev. A Ambev, você tem o CEO mundial, ele foi trainee. O CFO foi trainee. Também da Ambev, de origem de Ambev, que eu tenho muita admiração pela meritocracia, pela forma. O presidente da Heinz é um brasileiro que também foi um trainee. O presidente do Burger King também foi um trainee. Gente, vocês têm tudo pela frente, tá certo? Então não se foque em um exemplo único, né? É aquilo que dizem no mercado, corta custo, corta custo. Se corta custo, eu fico só eu lá, tá certo? E obviamente isso não vai trazer resultado, né? Então, vamos olhar a empresa como um todo e dividir a empresa e o negócio. São duas coisas bem diferentes. Ok, muito bom. E o trainee é o primeiro passo para, sem dúvida, né, na carreira, até a gente chegar numa posição. Muito bacana. Eu invejo a posição deles, né? Tá certo? Que eles estão começando efetivamente alguns passos acima do que aquilo que quando eu comecei. Ok. Leopoldo, agora para você, uma pergunta enviada por Malu Gorga. Qual foi o ponto mais marcante da sua trajetória na BRF? E o que isso lhe ensinou? Um só? Um ponto? Vamos lá. Olha. Vou tentar. Vamos lá. Eu acho que o que me vem à cabeça de bate-pronto é que, para mim, o ponto mais marcante nessa minha
rápida, porém intensa trajetória, foi no momento que eu me tornei gestor pela primeira vez. Eu queria muito, esperava muito, achava que eu estava pronto. Eu era, como eu já tinha dito, eu era analista, então eu não tinha time, não tinha equipe, eu era gestor de mim mesmo, né, e achava que estava pronto para gerenciar a equipe. Na verdade, eu estava pronto do ponto de vista de vontade de saber que eu podia estar coordenando um time, mas quando realmente eu me tornei um gerente, passei a liderar e ser responsável por uma equipe, eu acho que foi o grande momento um divisor de águas na minha carreira, porque foi muito intenso, mas foi muito bom. Eu acho que realmente ali eu me descobri, não só como alguém que gosta de técnica, gosta de estudar, gosta de fazer as coisas, mas que também se preocupa e gosta de pessoas, de estar em grupo, de estar liderando gente, de estar aprendendo com essas pessoas. Mas foi um grande desafio. Foi um grande desafio porque, primeiro, né, até pela minha trajetória rápida aqui da empresa, você deve imaginar que nesse time, só o estagiário era mais novo do que eu. O restante todo dos meus liderados eram mais velhos do que eu. Eu já passei por essa fase. Por essa fase? Todo mundo era mais novo do que eu. Agora isso não acontece mais. Não encontro mais gente mais velha. Mas isso foi um aprendizado muito grande de carreira, porque me ensinou, e acho que é o ponto da tua pergunta, que qual foi o grande aprendizado? O aprendizado é que, na verdade, você conquista as pessoas e conquista o teu espaço, não pela idade, não pela tua origem, não pela tua raça, não por nada, mas pelo respeito e pela forma como você trata as pessoas. Isso é o que faz você realmente obter das pessoas que estão ao teu redor, tudo ao teu redor, a solidez para você ser quem você é. Então, acho que isso para mim trouxe um aprendizado muito grande que foi alavancando novos saltos da minha vida, da minha carreira, mas, sobretudo, sempre tendo dentro de mim aquela sensação boa de estar feliz em estar fazendo isso, porque senão esse equilíbrio vai embora e aí não vale a pena. Okay. Olha, ainda uma pergunta para você. Vamos lá. Da Luciana Caraça. Ter foco ou experimentar coisas diferentes? Qual o currículo que a BRF prefere? De alguém com muita experiência no cargo para o qual está se candidatando ou de alguém que já teve diversas profissões em várias áreas? Diversas experiências. Olha, a resposta mais fácil é dizer depende. Né? Mas eu diria que dá para ter as duas coisas. Você ter foco não é contrastante com você ter várias experiências, você ser curioso. É um termo que às vezes é mal utilizado quando a gente pensa que a curiosidade ela é uma alavanca. Que a gente geralmente associa curiosidade com bisbilhotar as coisas dos outros, querer saber o que os outros estão fazendo. Na verdade, a curiosidade, quando você mantém uma curiosidade boa, que é querer aprender, querer saber mais, querer entender as coisas ao meu redor, conhecendo o que eu tenho que fazer, mantendo o foco no que eu tenho que entregar. Isso amplia os horizontes, ampliam até mesmo as ambições e os conhecimentos do que eu posso, o que eu não posso, onde ir. Então, eu ficaria com os dois. Se fosse para escolher, não tem como escolher uma coisa ou outra. Eu acho que foco é uma coisa fundamental. Foco naquilo que você está fazendo. Né? Se você recebeu uma tarefa, um estudo, um trabalho para fazer, por mais que pareça pequeno, insignificante, poxa, não era aquilo que eu queria, você pegar aquele trabalho e fazer com todo o afinco, com um foco, para dar uma entrega à qualidade, superar as expectativas daquele seu gestor imediato naquele momento, pode ter certeza, você está plantando uma semente muito importante para a tua carreira em qualquer lugar, em qualquer empresa, isso é fundamental. E, ao mesmo tempo, fazer aquela entrega, aquele foco, mergulhar naquele projeto, naquele trabalho, com toda a sua alma, com toda a sua vontade, mas manter um radar ligado, curioso do que está acontecendo ao seu redor, é fundamental. Ganhando experiências laterais que vão fazer também de você não só um excelente profissional, mas sim um grande líder para liderar outras pessoas num futuro próximo. Eu acho que essa é a minha resposta. Ok. Bom, nós ainda temos aqui 10 minutos, então a gente já está caminhando para o final da nossa conversa de hoje, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois, né? Qual a dica
ou recomendação final que vocês deixam para os jovens que estão nos assistindo e estão em busca do sucesso profissional? Posso responder primeiro? Por favor. Bom, na busca, obviamente, do sucesso, da realização, eu acho que o jovem, aliás, todos nós devemos ter, primeiro, muita paixão por aquilo que a gente faz. Tudo na vida que é feito com paixão costuma dar certo. Determinação, ser determinado. Ser focado, como disse o Leopoldo, ter foco. E ter comprometimento. Ser comprometido com tudo aquilo que você vê dentro da empresa e que a empresa também, ela é comprometida com vocês. Eu vejo hoje que esta empresa está num momento excepcional. Comparando mais uma vez, talvez isso não deveria ser dito, mas comparando com a própria Ambev, hoje Embev, nós estamos exatamente naquele momento do repensar da empresa com grandes oportunidades, com um futuro imenso. Eu me alinhei com este futuro. Quer dizer, se eu estou buscando efetivamente esta realização, é porque eu vejo grandes oportunidades. E para o jovem, as oportunidades são infinitas, são fantásticas, são espetaculares, tá certo? É realmente uma oportunidade ímpar, que eu abracei e visto literalmente a camisa. Ótimo. Muito bom para o jovem aproveitar esse momento e poder participar dessa transformação da empresa e do mercado, né? Sem dúvida. Lembre-se que eu falei, dei exemplos de presidentes de companhias que começaram com trainees e não muito tempo atrás. Tá certo? Tá certo. Ok. E você, Leopoldo? Bom, estou pensando aqui se sobrou alguma coisa para eu complementar do que o Cláudio falou, mas talvez eu realmente acho que assim, uma dica de que um jovem deve pensar nesse momento e até já pensando do que realmente são fatores que particularmente me atraem em alguém que busca ter sucesso, ou entrar na empresa certa, ou saber que fez a escolha correta. Acho que a primeira coisa tem que se usar a razão, tem que pensar, ponderar. Hoje em dia as escolhas são muito maiores. O Cláudio se remetia a um tempo um pouquinho mais atrás, eu me remeto a um tempo atrás, mas nem tanto, mas que também na minha época, quando eu me formei, as escolhas não eram dessa forma, tão bem tabuladas, tão cheias de possibilidades. A nossa própria economia não navegava, talvez, em franca expansão, que possibilita você realmente ter múltiplas escolhas. Então, a primeira coisa é, nesse momento de escolha, você estar muito sereno e ter a razão, sim, mas olhar o coração. Também ponderar esse lado daquele sentimento, aquela percepção de, puxa, eu me senti lá, eu gosto, sabe, bateu no meu coração. Não deixem o lado do coração se apagar, até porque a gente não é só feito de razão e emoção, a gente também é feito de sentimento, tem que deixar o sentimento vir lá de dentro e mostrar o caminho. A outra coisa que eu penso é que tem a ver com essa questão do compromisso que o Cláudio falou, é um pouco uma tradução assim, o mercado espera, eu adoraria ter mais gente no meu time que fosse aquela pessoa que é mais ou menos assim, puxa, eu posso confiar nessa pessoa, eu sei que ela vai entregar, eu confio nela, eu não tenho dúvida que ela vai entregar. E o que quer dizer isso? É aquela pessoa que ao longo da sua trajetória, aquilo que foi dado para ela fazer, aquilo que lhe foi confiado, ela entregou, ela estava presente. E entregar, às vezes, não é toda vez estar com o melhor trabalho, estar fazendo... Ela sabe que você pode dar, que ela... é como se você desse essa responsabilidade e você esquece momentaneamente que você tem aquilo para fazer, porque você confiou que alguém vai fazer bem feito. Empowerment. Empowerment. Quando você sente que essa pessoa
ela está sempre assim, essa trajetória não tem quem segure. Você pode, isso não vai, é impossível alguém segurar uma pessoa que tem esse compromisso. E eu digo que isso não é tão fácil de achar. O lado bom e ruim da história é que, por não ser tão fácil, quem se destaca nesse aspecto vai longe. Então, se fosse para dar uma dica, que não é só uma dica da escolha, mas também a dica do como ser e o que ser dentro de um programa trainee como o da BRF, a gente quer e espera pessoas assim, que acreditam naquilo que conhecem, tem essa humildade de querer aprender mais e querer fazer diferente na companhia, mas que, sobretudo, sabe que vai entregar uma coisa que o seu gestor, que a empresa, pode confiar nela para o que deve é. Muito bom, obrigada. Prestaram atenção, pessoal, fica a dica, hein? Do Cláudio e do Leopoldo para vocês. Bom, vamos ter que finalizar agora. Acredito que foi um bate-papo muito rico para os jovens que estiveram hoje conosco. E então gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês dois, nos recebendo, né? E tendo esse bate-papo com todas as pessoas que estão nos acompanhando via Facebook. Para quem busca mais informações de como se preparar melhor para o mercado de trabalho, podem acessar a nossa página na internet, www.sejatrainee.com.br, e entre em contato conosco. Para mais informações sobre o programa Geração BRF, entre no hot site www.brf-br.com/geraçãobrf e na fanpage aqui do próprio Facebook também. Então, mais uma vez, muito obrigada, Cláudio e Leopoldo, e muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco durante esta 1 hora. Até mais, até a próxima. Obrigado. Obrigado, até mais.